Charmila Souto Maior vai falar aqui com a gente e explicar no âmbito do jurídico, né, como que fica agora essa situação, né? Porque a gente fala assim, e aí? Ela tem, doutora, direito a 50% do que ele adquiriu aí depois que ele foi pro Big Brother? Depende. Tudo depende, né? No direito tudo depende, Cássio. Depende do quê? Se essa união estável ela for reconhecida. E aí a gente viu muitas vezes o Davi falando no programa, né? Tem vários e vários e vários recortes em que o Davi fala: sou casado, minha mulher, vivemos há 1 ano e meio juntos, moro com ela quem me ajuda, ela quem me dá todo esse amparo, enfim, né? Eu vi um vídeo hoje cedo, até que ele conversava com a amiga dele, eu não acompanhei o programa na íntegra, né? Só recortes. A É a Isabel, Isabelle, né? e aí ele falava assim que até perfume, gasolina ela colocava no carro, o perfume dava para ele, enfim. O E aí carro que era dela, né, doutora? não entendi, O Rô. carro que era dela. O carro que era dela e era utilizado por ele como instrumento de trabalho, né? Isso. Fazia trabalho de Uber e ela é motorista de aplicativo em geral, e ela emprestava o carro dela para que ele pudesse trabalhar. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender duas coisas: que casamento é diferente de união estável. Porque o casamento ele é o meio mais formal do direito de família, o instituto mais formal do direito de família. Então, quando a gente decide se casar, a gente vai no cartório, leva o nosso documento, é feito um processo de habilitação todo formal para ver se aquelas duas pessoas que querem se casar não têm nenhum tipo de impedimento. Ok, casam-se e é emitida a certidão de casamento. A certidão de casamento, ela tem fé pública e ela deixa mais claro possível que existe um casamento ali. A união estável, ela já nasce distinta. Por quê? Porque ela nasce informalmente. Aquelas pessoas, elas estão ali juntas, elas têm o intuito de constituir uma família, e aí elas geralmente moram juntas, elas compartilham o mesmo teto, os mesmos ideais. A sociedade vê como um casal, como uma família. A gente até utiliza no direito de família o termo como se casados fossem, porque você não vai sair perguntando: ah, você é casado? Você tem certidão de casamento? Não, mas eu vejo um casal, são marido e mulher. E no tocante a esse caso especificamente, ele mesmo proferia essas palavras. Doutora, mas isso é prova suficiente? Não exatamente. E é uma ação que ela, por ser de direito de família, ser algo mais íntimo, ela corre em segredo de justiça. Então, a gente não tem acesso aos autos como os demais processos. Porém, ela deve ter juntado um conjunto muito, muito bom de provas. Os canais falam que tem fotos, tem vídeos, tem documentos, enfim. Então, Existe prints, né? Bastante prints muitos ali. prints de conversas. Eu vi algumas coisas muito superficialmente, né? Porque a gente não consegue acessar os autos, que fala: vamos fazer a festa para minha esposa. A irmã dele fala minha cunhada, a mulher do meu irmão. Então a gente vê que tem essa durabilidade, né? Que é um dos requisitos da união estável. A publicidade, as pessoas têm conhecimento de que se trata de um casal, e aquela intenção de constituir família, né? A gente fala que é o nosso marido, nosso companheiro, aquela pessoa que a gente quer constituir uma família, né? Então a gente vê que tem esses requisitos aí. Acredito que ela deve ter muitas provas, ter juntado muitas provas mais nesse processo. E acredito eu que ela tem grande chance de êxito. Com Grande. certeza, né, doutora? Porque assim, não só a família ali, os familiares, mas como o Brasil inteiro acompanhou essa novela, né, essa história.
Porque, E assim, ele sai num dia campeão de um reality show da Rede Globo e no outro dia com a Ana Maria, até a Ana Maria quase ela cai da cadeira, se ela não tivesse sentada ela ia cair, quando ele falou que era solteiro e que estava vendo, né, e estava assim, para ela, eu É. fico imaginando ela como mulher ali que participou, né, que fez ali todo ajudou ele, né, ele falava muito disso, das ajudas, ela me deu o carro para eu conseguir trabalhar, ela me ajudava bastante, pelo que a gente entende, ela tinha mais poder ali aquisitivo que ele nessa questão de ajudá-lo, né? E ficou todo mundo surpreso, até a Ana ficou assim, ué, não tô entendendo, né, essa situação. E o Brasil também ficou, como assim, Davi? Você já saiu um dia, você falava que Minha era esposa. minha esposa Mani, e agora você tá vendo se vai. A gente ainda tá analisando, né? Foi isso que ele falou. A gente tá vendo aí se rola é, alguma coisa. é. Inclusive, Cássio, eu vi esse trecho hoje novamente e a Ana Maria fica surpresa, porque a Ana Maria, o Brasil inteiro, na verdade, né? Porque Exatamente. falou o quê? Ai, ela estava comigo na dificuldade, me ajudou naquele período de dificuldade, e eu quero que ela esteja comigo na bonança. E aí acabou o programa, no outro dia cedinho, eles estavam falando minha namorada. Então, é um pouquinho distinto. E aí tem um instituto que eu acho interessantíssimo falar dele para vocês, que é o namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? É um casal do mesmo sexo ou de sexo opostos e que eles têm uma vida comum, mas o instituto de constituir família é gradual, não é como a união estável. E é somente esse detalhe, é bem simples, mas é só esse detalhe que distingue da união estável. O namoro qualificado, existe essa vontade de constituir família, só que ela é uma vontade que ela vai sendo postergada para o futuro. E na união estável, essa intenção de constituir família, ela é presente, ela não é futura. Então, tem essa pequena diferença, mas na união estável é companheiro e no namoro qualificado são namorados. Então, pro Davi chamar a Mani Rego de minha esposa, minha mulher, nós entendemos que a intenção de constituir família era presente durante o relacionamento. Doutora Charmila, em um momento do que a mídia conseguiu aí de acesso, né, às informações do processo, ela foi declarado que a Mani solicitou o bloqueio dos pertences, de contas, né, para que ele não recebesse mais nada enquanto estivesse tramitando este processo. Isso pode acontecer de fato? O juiz ele pode dar isso, esse bloqueio? Pode, mas na verdade, Rô, não é nem para que ele não receba, mas é para que ele não gaste e não venha dilapidar esse patrimônio que teoricamente é comum, tá? Então, Camuflar, né? Camuflar o dinheiro. Esconder ali, transferir para uma conta de terceiros. o bloqueio serve para quê? Opa, você não vai ficar gastando porque a gente tem que resolver essa pendência, essa questão. Existiu a união estável? Suponhamos que sim, porque eu entendo que ela tem grandes chances de êxito. Então, suponhamos que o juiz reconhece a união estável. Então, aqueles bens, aquele conjunto de bens, eles estão ali resguardados pela justiça. Esses bens vão ser apurados e partilhados. E uma coisa que é importantíssima ressaltar é que quais bens são partilhados? Tudo que ele está colhendo após o programa também? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente entra com uma ação como essa, é uma
ação que ela é dupla, ela tem dupla finalidade. O reconhecimento da união estável, sim, era um casal que vivia uma união estável. E a dissolução, olha, nessa data foi dissolvida a união estável. Então, o período por exemplo, ele falava 1 ano e meio, de 1 ano e meio até mais ou menos o término do programa, poucos dias após. Então, desse período, sim, é partilhável. O período posterior, né? Porque ele falou que ele já a fortuna dele já chega a 10 milhões de reais. Então, tem que analisar o que é de patrimônio nesse período. Aí sim, o que é dentro da união estável é partilhável. O que é posterior não é partilhável.